Fala, meus amigos, tudo bem? Pessoal, naquela lógica que a gente vinha trabalhando, né, de fazer uma playlist específica para cada tema que a gente vem trabalhando nos seminários da nossa região. Hoje eu estou aqui no meio da lavoura, muito bacana, nossa lavoura aqui em São Domingos do Norte. Quem não conhece, quem conhece já a lavoura de café Conilão, né, aqui atrás tem um pé de A1, que na palestra que a gente vai escutar, do Paulinho, que é um dos grandes nomes do café Conilão do Brasil, do mundo eu posso dizer, ele vai fazer um panorama de maneira geral de como que é hoje o café Conilão da nossa região, quais são as características, para que lado que a gente tem que ir. Então ele vai fazer esse bate-papo na palestra seguinte, e gostaria muito, quem quiser saber um pouco mais de café Conilão, mandar, porque a gente, com esses vídeos, o propósito é divulgar, mostrar que tem possibilidade de construir uma agricultura familiar, uma agricultura melhor do que a gente vem vendo hoje no nosso dia a dia. Trabalhar sempre com sustentabilidade. Aqui, ó, se vocês verem embaixo, ó a matéria orgânica que tem. Aqui tem 1 ano e meio que a gente não usa nem capina, quanto mais herbicida. Só na roçadeira, né, a gente aproveita a palha do secador sempre, né, que é muito importante. Mas escuta um dos maiores especialistas hoje que existe no nosso mundo de café Conilão, que ele vai dar um panorama para vocês aí. Abraço e que Deus abençoe aí a plantação. Quem tem café Conilão, deixa embaixo o comentário. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui. Vou tentar trazer essa motivação do café para nós, né? Agradeço aos amigos do Incapé, a vocês produtores. E eu embarquei nessa, Frei, porque eu conheço o senhor. Estou o seguinte, eu lembro do primeiro dia que estive aqui, quando as primeiras mudas de café do Conilão estiveram aqui. Então, era um paradigma, porque Mantenópolis plantar Conilão há 20 anos atrás, 15 anos atrás, café Conilão é de terra quente. Aqui, e aí foi o que? Colocamos essas unidades e foi uma prova de fogo. Isso foi espalhado para o Brasil todo e outros países aí frios já estão querendo plantar, como a Colômbia. Então assim, aqui, Padre Honório, foi um dos primeiros municípios acima de 600 metros com o Conilão, graças à equipe do senhor. E eu lembro que estava esse rapaz aqui, o Douglas também, na uva, que a uva tem muito a ver com café, né? Aí o Rodrigo que fale melhor também sobre a qualidade. Gente, nesse convite a gente veio porque a gente não sabe muita coisa não, o Frei Honório falou que a gente sabe, mas não, a gente está aprendendo. O produtor, você não tem ideia como que a gente aprende com os produtores. Todos os dias, Varley, a gente aprende, porque a sabedoria do produtor lá no campo nos ensina muito. Então, há de nós falarmos que nós sabemos a ciência toda, não, a gente aprende sim. Só por eu estar aqui, eu já aprendi o que é isso. Aprendo o que é conviver entre as pessoas, o que é se dar. Alguém lá de Vitória, que poderia estar no ar-condicionado e vir aqui. Então a gente aprende isso, a sair da sua zona de conforto. E vocês também sair das suas casas para tentar aqui aprender como ensinar também. Então assim, numa conversa com o Frei Honório, só para a gente entender, a região noroeste do estado, às vezes chega até menos tecnologia às vezes do que quem está no centro. Isso é normal, normal entre aspas, mas tem alguém que busca essa informação. Então eu estava falando do calcário. Quantos de vocês, só para fazer uma conotação, um paralelo, o que é o calcário na terra? Quem já deu gastrite aqui, uma dor no estômago? Quantas mães falam assim, toma leite de magnésio? Alguém já falou isso? Leite de magnésio? Então vamos lá. Se você está com o estômago, é sinal que está com acidez. Aí não dá vontade de comer, não dá nada. O que o calcário vai fazer? Se é o calcário, se na terra está ácida, a planta, mesmo com o adubo que você joga, não vai conseguir tirar da terra aqueles elementos nutricionais para se alimentar. Então você não vai produzir. Então você tem que jogar o calcário para quê? Para estar jogando cálcio e magnésio, para que a troca de elementos fique convencional com a planta. Então, às vezes, eu estou fazendo tudo correto lá na lavoura, mas o básico que seria a aplicação de calcário, que é natural, um produto natural e barato. Então, em conversa com o Frei Honório, ele falou assim, rapaz, olha aí, ó, que saída legal, vamos doar esse calcário. Então,
diante de uma sensibilidade, Frei Honório, dessa que eu me enchi de compaixão, falei, pô, que interessante, vamos começar da base. Então isso, Pezão, para a gente é conseguir se colocar no lugar do outro. Então essas coisas, eu sou muito assim, muito simples no ato, porque eu acho que começar com a base que é o mais importante. Então esse treinamento vai fazer o quê? Vai dar base para vocês começarem um trabalho. E no café, por que a gente vai ter essa base? Porque o que nós temos de café, a gente pode passar com segurança para vocês, porque foram estudados, já tem 35 anos que a gente vem trabalhando com o café Conilão. Então o que a gente for falar aqui, vocês vão ver que muitos de vocês já fazem e vão continuar fazendo. Então, só para ter uma ideia, por que é nós que temos que fazer pesquisa? Porque às vezes nós que temos que errar, o produtor não pode errar, porque se o produtor errar, o que vai acontecer? É o lucro dele. O limitador é o fio. É o fio. O produtor não pode errar. Quem temos que errar é nós. Por quê? Porque todo o sonho do produtor vai embora se ele errar. Então, por isso que a capacitação, Frei Honório, Joelma, eu sempre falo o seguinte: capacitação é tudo. É porque eu conheço produtores que tiveram um mau plantio e desistiu da cafeicultura. Ele não animava mais vir para a roça. Então você acaba com o sonho das pessoas. E esse seminário nada mais é do que levantar sonhos e virar realidade. Coisas que você já fazem muito bem. A gente só está ampliando. Muito bem, vamos lá para o primeiro slide, lá para a gente entender. O café Conilão, ele é diferente do arábica, tá, gente? Os dois são excelentes. O café Conilão é de fecundação cruzada. O arábica, se você plantar uma planta só de arábica, ele produz. Se você plantar uma planta de Conilão, não produz. Então, o fenômeno está aí. Da incompatibilidade. Então, porque às vezes o produtor quer plantar um clone só, então não é possível. Vai passar os dois de vez, tá? Pode passar. E aí o que acontece? Isso a gente descobriu lá com o francês que trabalhava o café Conilão para a África, e nós trouxemos para o Brasil, e não teve uma cultura tão espetacular do que o café Conilão no Espírito Santo, Valei. Foi uma cultura que veio ao encontro dos capixabas. 70% dos cafés estão na mão de vocês, dos cafeicultores que colocam a mão na massa. Então, através disso daí, nós começamos a desenvolver as variedades de café que hoje são plantadas em clones. E que bom que o município de vocês tem aptidão para os dois cafés. Isso é raro, os municípios têm essa aptidão. E aí eu quero mostrar como que funciona a genética do café. Vocês estão vendo que tem uma fila toda florescida aí? Esse é o único clone. Se fosse arábica, iria produzir. Mas como é Conilão, essa mesma fila que está aí é de único genótipo, é de um clone. E vocês estão vendo aí que ele não vai cruzar com a fila ao lado. Por que ele não vai cruzar com a fila ao lado? Porque não floresceu. Então, eu posso plantar qualquer coisa? Não. Olha aí, ó, o produtor plantou achando que ele estava fazendo o correto. Ele plantou um clone que floresce diferente dos demais, como é fecundação cruzada. Então, nessa produção, ele comprometeu já 50%. O café dá 2, 3 floradas? Dá, só que aí você já perdeu a primeira. Então, quando ouvirem falar, eu vou plantar tais clones, será que eles florescem iguais, juntos? Tá aí, ó. Então isso aqui é Marilândia, e isso mostra o que a genética está fazendo no café. Então eu não posso achar que eu devo plantar qualquer coisa. Eu tenho que saber aonde buscar essas variedades. Aconteceu, isso é importantíssimo, aconteceu de um produtor plantar 30 mil clones, de um clone só. E aí, Varley, ele plantou um clone só, é como se fosse um genótipo só. Ia cruzar? Não. O
que a gente precisou fazer nesse produtor aí? De 2 em 2 filas, precisamos arrancar uma fila e plantar uma mistura essa fila de plantas novas aí. Nós misturamos 8 clones diferentes para que ele pudesse repassar a floração para os outros clones. E aí, ele teria 3 opções: ele poderia arrancar tudo, ele poderia arrancar de 2 em 2 filas, e ele poderia deixar do jeito que a lavoura estava, porém não iria produzir café. Só iria produzir café as plantas mais nas laterais, onde tinha café por perto. Então isso, a gente está falando com vocês, para que vocês não caiam nessas armadilhas aí, que achando que um clone só é suficiente. Então isso é genética. E aí a partir daí o Incapé, sabendo desses problemas todos que poderiam acontecer, o Incapé desenvolveu tecnologias aonde ia dar segurança a vocês plantarem o café. Aí nós buscamos o quê? Em 1985, com a extinção do IBC, era em Capa, assumiu isso no governo do Estado do Espírito Santo, aonde tem recursos para a gente fazer pesquisa. E a gente quer dizer que quando a gente vê um iPhone, a gente fala assim: ah, isso é moderno, mas um pé de café tem tanta tecnologia como um iPhone. É só para que vocês entendam a busca que é do melhoramento genético. Aí nós começamos a fazer a clonagem. Até então não tínhamos conhecimento da clonagem. A clonagem ela veio sim do continente africano, mas ela foi aprimorada aqui no Espírito Santo. O que é a clonagem? É repetir em igualdade a planta mãe. Porque quando você tira a semente e faz, é como se na sua família você tem 5 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, nenhum são iguais. E na clonagem não. Se você quiser repetir o Rodrigo, teria que multiplicar você, Rodrigo, pelo seu dedinho, tá? Né? Então assim, para você ver, é aí que a gente deu um passo à frente. Próximo. Aí o que a gente fez? Aí nós fomos, Valei, buscar nos produtores rurais que tinham essas matrizes. Aí nós fomos no produtor em Nova Venécia, em Afonso Cláudio. Por quê? Fomos buscar esses materiais genéticos de uma planta única de semente que seriam superiores. Aí levamos para pesquisa. É como aqui na sala. Quem é mais apto à apicultura, por exemplo, é ele. Quem é mais apto a tal? Então nós fomos identificar quais seriam as características benéficas de cada planta e levamos para um ensaio experimental. E aí, pode ir passando. Aí o que a gente... Quer ver? Só para ter uma ideia. Vocês lembram que no café Conilão se produzia, um ano produzia muito e no outro ano não produzia pouca coisa? Então eu vou falar com vocês o seguinte, olha lá, bianualidade, produtividade, grãos grandes, plantas que tombam, a gente não quer. E eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês acham normal o café arábica produzir um ano e outro não? Eu acho, gente, que está faltando alguém botar a mão na massa. Por quê? É como se fosse trabalhar um mês, o outro mês eu ficar parado, eu trabalho um ano, outro não. Frei Honório, eu faço um desafio aqui. Nós temos que mudar esse paradigma de produzir café um ano de arábica e o outro não produzir. É bianualidade. Que é isso? Falta alguém falar o seguinte: vamos fazer variedades diferentes que nós temos que plantar, manejo, porque a gente não pode concordar com isso. Porque o produtor vai ficar à mercê de produzir um ano e outro não. Então eu falo o seguinte: vai ser uma quebra de paradigmas. Nós estamos com um experimento lá, onde a gente está plantando variedades diferentes, sistema de poda e nutricional. Será que nós vamos conseguir mudar essa questão, padre? Porque tem ano que o cara fala assim: esse ano eu não vou produzir arábica. Legal isso que você falou. É um conjunto de tecnologias que nós vamos ter que implantar. Isso aí, talvez seria uma das causas, seria um manejo bom de irrigação, mas só irrigação também não vai funcionar. Não, mas é interessante, já gostei de ver. Quem sabe que nós podemos implementar, quem puder irrigar, vai irrigar. Por isso que cada situação é uma.
Qual é a quantidade de água de uma planta? Beleza, já estamos falando a mesma língua, tá ok? Isso aí, interessante. Aí, gente, e não em café, nessas variedades tal, a gente tem 4.000 clones diferentes. É como se tivesse 4.000 pessoas aqui dentro, cada um tem um genótipo, e a gente vai selecionar os melhores genótipos para tal coisa. Tem o genótipo da qualidade, tem o genótipo do tamanho do fruto, tem o genótipo da planta mais ereta. Olha lá, gente, esse foi um marco. Em 1993, nós lançamos a primeira variedade do mundo clonal no Espírito Santo. Olha lá, ó. A média do estado era 9 sacas de café. A média do estado do Espírito Santo era 9 sacas de café. A partir daí, ó, é 8 sacas, tá vendo lá? A média disso aí foi para... A média das variedades foi para 54, tá? Mas depois a média foi subindo, que hoje a média está em 45 sacas por hectare, com potencial de 150, tá, gente? E aí, o que a gente fez para isso chegar até os produtores? Estão os escritórios locais aqui do Incapé, Oswaldino, Pacheco, o Rodrigo. Se vocês quiserem obter qualquer informação das variedades de café, elas estão publicadas. E o mais importante, além de publicadas, vocês vão ter uma assistência individual desses colegas nossos da assistência técnica. Então o Incapé está fazendo igual está acontecendo no cenário aqui. Tem o material genético, tem a publicação e tem a capacitação, porque não adianta nada a gente está lançando, pesquisando, se não chega na ponta, quem vai produzir? Vão ser vocês que vão botar a mão na massa. Essa informação tem que chegar para vocês. E aí está um exemplo, questão de sucesso, tá vendo? Esse produtor, Nova Venécia, fez a coisa toda correta. Aí o que acontece, Frei? Foi até bom essa foto aí, está mostrando que a tecnologia, ela pode chegar, a pesquisa feita no Espírito Santo, Pezão, ela pode chegar aos extremos sul da Bahia, a Minas Gerais, como nós somos lá. Então, por quê? Porque o clima é meio parecido, e o robusta, por que ele é conhecido como robusta? Porque robusta, quando você vê uma pessoa robusta, não vou falar que eu sou robusta porque eu sou magrinho, né? Mas uma pessoa robusta é mais forte, né? Não é isso? Então, assim, o robusto, o conilão é forte. Então, aí ele se adapta a condições. Não, que é isso? Não, mas não é não. Então, assim, é só para vocês verem que essa aí é a mesma foto. E aí eu vou te dizer o seguinte, quer ver? Ô Douglas, vou fazer aí deixa essa foto aí por enquanto. Na uva deve ser assim também. Vocês têm ideia? Quando o café está bem folhado, é sinal de boa produção ou pouca produção? Muito bem, boa produção. O Frei Honório vai dizer, uma folha de café é responsável por quantos frutos, Frei Honório? Olha, depois de 40 anos eu fiquei sabendo que cada folha é responsável por 5 frutos. Isso aí, tá vendo? Uma folha de café é responsável por 5 frutos de café no conilão. No arábica, uma folha, um fruto. E aí? Então no arábica é menor, no conilão 5 frutos. Então é o seguinte, o primeiro passo de produzir café, Pezão, é produzir folhas. Então, claro que é tudo dentro de uma composição, harmonia, tal. Não é assim de qualquer jeito, né? Então aí a gente acabou tirando as folhas aqui, Oswaldino, para mostrar. Próximo. Aí mostrando que é o mesmo ponto, tá vendo? De referência. E aí? Adianta o que a gente produzir um café se não vai ter consumidor? Então qual é o nosso passo? Pezão, Douglas, uma variedade que dê bebida. Então essas variedades, Joelma, elas foram testadas. Por quê? Porque não adianta nada a gente lançar um material genético que no final ele não sirva para beber. Então olha aí, ó, foi testado, e conilão
superou 80 pontos. Você imagina que coisa é essa? Porque tem um link muito interessante que é muito parecido com os vinhos. Os vinhos estão um patamar um pouco mais avançado, mas nós estamos querendo igualar, porque a arte de tomar vinho vai ser uma arte de tomar café, né? É muito parecida essa jogada aí. Aí vamos ao próximo agora. E aí, gente, vocês lembram dos anos de seca? Ela falou aqui de água, né? Mas eu vou fazer aqui o que a pesquisa faz. Vocês lembram de 2015, 2016, como foi a seca? Foi terrível, não foi? Só que para o Incapé, é um órgão de governo, como vocês lembram que eu falei que nós tínhamos 4.000 clones plantados dentro da fazenda? Nessa época de seca, olha lá, ó, a primeira é Cachoeira do Itapemirim, que choveu 45% a menos de chuva, Marilândia choveu 65% a menos de chuva, e Soretama 50% a menos de chuva. O que a gente pôde fazer nesses 3 anos de seca? Então vocês vão entender, nesses 4.000 clones, é como aqui, gente, todo mundo saísse para capinar, e toda hora eu tomando água, mas a Jaelma firme lá capinando e não tomando água. É sinal que ela é mais tolerante. Aí no próximo slide vocês vão ver. Você está vendo um clone bem folhado com flor e o outro sem folha praticamente? O que a gente conseguiu na pesquisa ver? Que nesses 4.000 clones, com a deficiência de chuva, nós tínhamos clones tolerantes à seca. Isso acontece com vocês ou não acontece? Dentro da lavoura vocês veem uma planta que destaca mais do que as outras? Levanta a mão aí quem consegue enxergar isso. Beleza, ó. Isso nós fizemos na pesquisa. Só que na pesquisa nós temos 20 plantas, 5 plantas aqui, 5 lá. E aí nós vamos ver isso aí. E aí? Nós tiramos isso, Douglas, levamos para o laboratório para ver o que, Pezão? Essa semana eu tirei a folha. A semana que vem deu tantos centímetros quadrados de água. E na outra semana, a queda de água na folha foi menor e outros maiores. Então, a partir do laboratório, junto com o olho, a gente conseguiu mostrar que existiam plantas que têm uma tolerância maior à seca. Nada resiste à seca, mas tolera. A gente tolera uma falta de água até certo ponto, mas não resistimos. Então, o que a gente mostrou? Opa, de um limão eu vou fazer uma limonada. De um problema eu vou criar uma solução. Vamos criar uma solução. E próximo, olha só o que nós lançamos. Uma variedade chamada Marilândia. Por que Marilândia? Poderia ser Montenópolis, poderia ser São Gabriel. Mas Marilândia foi contemplado por ser uma fazenda experimental de pesquisa. E a gente acabou elogiando, fazendo elogio a Marilândia em relação à base da pesquisa. Então lançamos a variedade Marilândia, composta por 12 clones, que esses clones são mais adaptados para uma tolerância seca. Nada que resista à seca, tolerância, entenderam? Então a partir daí a gente, e aí nós começamos a lançar. Por quê? Porque nem todos os produtores têm uma condição, muitos ainda plantam sequeiro. Por quê? Porque é a condição dele, ok? E aí está um clone que vocês sabem muito bem. Esse clone é o clone mais famoso do Santo. Os mais antigos, os mais experientes sabem que clone é esse. Chama-se 02 ou 12V. Como vocês plantaram um conilão um pouco mais tardio do que nós lá, esse clone foi o mais plantado no estado do Espírito Santo. Esse clone foi o que deu uma condição para as famílias capixabas sobreviverem, esse clone. Mas não quer dizer que é único, esse clone é um dos tops. É como não pode deixar de plantar esse clone naquela situação, ok? E aí, pode parar na outra foto. O que a gente faz, Joelma? A gente lança a variedade e dá condição. Então a gente lançou uma variedade, e como que o produtor vai receber isso? Em forma de jardim clonal. Nós vamos entregar a estaquinha para eles e eles vão multiplicar. A próxima foto, olha o que a gente faz. O jardim clonal é isso aí, olha, é somente para produzir estacas. Essa é a matéria-prima para os produtores. E o que a gente faz? Num dia como esse, a gente capacita Rodrigo, Osaldino, Pacheco, para levar informação até cá, para os municípios que vão receber esse jardim clonal.
Então todos os municípios do Espírito Santo deveriam ter isso aí, o jardim clonal. É de onde você tira o material genético. Por quê? Adianta o que eu tenha a variedade, eu souber que ela existe e não tenho acesso. Justamente, volta, por favor. É daí que sai a estaquinha, você está vendo aí? Toda planta baixinha, pequenininha, porque ela sai do broto. E o importante, ela é juntinha, eu não preciso de uma área grande para fazer. Do lado do meu viveiro dá 30 mil plantas por hectare, desse jeito aí. Vamos adiantando. Mas aí, a gente não pode perder o foco também na base familiar, que é uma variedade seminal, de semente. É todos que vão plantar o clonal? Não. Então você tem que dar condição, ô Douglas, dele optar, eu quero semente. Então o Incapé disponibiliza o material de semente também. E aqui em Mantenópolis foi o município que mais adquiriu sementes. Tá o Rodrigo aqui, que não me deixe mentir. Cadê o Pacheco? O Pacheco está aí, ó. E alguns viveiristas aqui da região, todos os anos pegam aí de 150 a 200 quilos de semente. Então, assim, essa variedade para Mantenópolis foi, assim, muito boa. E para aqueles produtores também que quer, porque às vezes produzir 120 sacas por hectare é interessante, ou produzir 80, Varley. Isso é muito complexo. A produtividade e o custo. Então, assim, isso tem que ser numa conversa mais particular para a gente entrar nesse mérito. Então, assim, e aí? Produzir com sustentabilidade é a palavra-chave. Quanto que eu estou gastando para produzir? Então, será que a semente é uma boa opção? E aí, essa semente é a origem de uns pais bons, tá? São as melhores matrizes são dos pais aí que estão aí. No campo isolado, é dentro de uma mata que é produzida essa semente. Essa semente não é produzida de qualquer forma, não pode ter fecundação cruzada, não pode ter fecundação de outros estranhos, quer dizer, ela tem que ter fecundação dos mesmos materiais genéticos. Beleza. Aí, agora é o seguinte, até aqui foi o que o Incapé disponibilizou de pesquisa. A partir de agora, é um avanço que nós estamos agora para entregar um material melhor para vocês. É o cruzamento. Se aquele 02 tem resistência seca e o outro tem resistência seca, mas ele tem um grão maior do menor, eu quero aumentar o grão, a gente faz o quê? A gente cruza um material com o outro. Isso aqui é um melhoramento genético na essência, porque até então era massal. Massal é você selecionar. Eu vou adiantar um pouquinho, lá, olha só, nós cruzamos um clone com o outro, pode seguir, e aí, outro. Esse rapaz, vocês conhecem esse rapaz? Conheciam? Esse rapaz era de Água Doce do Norte, o Basorocínio, faleceu. Ele até, foi o Nilson que fez trabalho lá do Incapé. É um rapaz que está aí. Olha só, cruzamos um com dois, deu aquelas plantas lá, uma planta mais precoce e uma planta mais tardia. E aí a gente seleciona as que mais produtivas ou aquelas com maior semelhança entre os dois. Porque às vezes tem filhos que puxam mais ao pai, tem filhos que puxam mais à mãe, e tem filhos que estão nesse intermediário. Então, nesse caso, eu queria filhos que tivessem intermediário. Então, nós buscamos isso e nós temos condições de oferecer isso. Você quer, né? Então, isso é o seguinte. Aí a gente vê o grau de parentesco que eu vou mostrar agora. Vocês estão vendo o seguinte? É como se fosse olhar para o céu e ver as estrelas aqui. A gente não pode cruzar estrela próxima a estrela. O que é isso? Genética próxima a genética. Então, o que quer dizer aí, ó? A gente vai cruzar no sistema nosso de pesquisa, a gente vai cruzar um material 6 com o 3 lá embaixo ou 2. Jamais a gente vai cruzar o 4 com o 6. Por que isso? Porque geneticamente eles são muito parecidos e a gente não tem ganho genético quando a gente faz cruzamento com grau de parentesco. Então isso aí é muito parecido com o animal, o sêmen dos animais. Então aqui na planta a gente faz isso.
Por exemplo, vai chegar uma hora que eu vou querer um grão graúdo vermelho com bebida. Será que nós vamos chegar a esse ponto? Deus deu essa capacidade para o homem realizar certas atividades, então a gente está realizando, ok? E aí está um exemplo daquilo que nós falamos. Nós cruzamos materiais iguais, 02 e 11 são iguais, e produzimos 109 sacas, e 3,7 de ferrugem. E depois nós pegamos 83, que é um material robusta, produzimos 161 sacas e diminuímos a ferrugem. E aí está a onda, Paulinho e de Rondônia. Nós estamos cruzando os materiais daqui com Rondônia. Será que vai dar? Porque um é conilão e outros são robustas. Será que vão dar melhores filhos? Então, está em andamento. Próximo. Poxa vida, olha lá, ó, o conigusta. E aí? E aí? Então, como eu trabalho, nós estamos falando de genética, eu quero fazer um paralelo, essa atriz Então, mas vocês vão ver o que aconteceu com ela. Essa é uma atriz americana, só para vocês mostrarem a genética, a que ponto que nós estamos na genética. A muda de café, quando ela tem uma predisposição a ter ferrugem, a gente já sabe na folha, a gente já descarta ela. E ferrugem descarta, tamanho de fruto pequeno a gente descarta. O que na genética humana se fez? Angelina Jolie, ela tinha uma predisposição a ter câncer de mama. Para que isso não ocorresse, ela não tivesse câncer de mama, ela retirou as mamas para que não ocorresse. Então o que eu quero dizer? Que tanto a genética de plantas como a genética humana, elas estão, olha, em crescimento, em busca de melhores situações. Agora, quem sabe é Deus da vida da gente, mas se a gente também se precaver e fazer por onde, a gente tem um alcance melhor dos resultados. Então não adianta nada a gente ficar de braço cruzado, né, não participar de nada e achar que não vamos produzir muito café. Então aqui, e aí foi o seguinte, isso aí. Essas fotos chegam pra gente da internet, chega pra gente de WhatsApp, e a gente fica iludido, né? E aí, isso é fácil? Aí, ó, o cara está produzindo, então tudo bem. Vendo essas fotos, a gente ficou assim, e aí, o que nós podemos fazer para contribuir com o Estado do Espírito Santo? Beleza, aí a próxima foto. Nós fomos para Rondônia, teve uma missão amazônica, fomos lá ver o que estava acontecendo lá, porque é papel nosso fazer isso. Aí fomos lá, a próxima. E aí está eu e Verdim, nós somos em todos os produtores, a família Jacomim, de Jacupemba, não sei se vocês conhecem. Rodamos o Douglas, Rondônia, e trouxemos 29 clones para testar. Por quê? Porque até então os produtores estão trazendo e plantando. Qual a segurança deles, Freonor, em plantar uma coisa aqui? Quer ver o próximo mapa? Vai lá. Qual a segurança? Olha lá, ó. Rondônia está lá na região amazônica, próximo ao Amazonas, ao Pará, a Mato Grosso. Espírito Santo está aqui, ó, litoral, perto do mar, perto de São Paulo, perto do Rio de Janeiro e, né, perto de Minas, que é aqui do lado. E aí, eu posso garantir que o que se deu bem em Rondônia vai se dar aqui? O que vocês acham? Nós não podemos garantir, porque a distância é muito grande e o clima é diferente. Então, quem é que tem que fazer isso? É o poder público. Então, nós estamos trabalhando. Olha lá, ó, na coluna 1, a coluna 2 está lá, está na terceira coleta. Está mostrando que os clones do Espírito Santo, capixabas, estão sendo superiores ao de Rondônia. Paulinho, eu posso plantar 50 mudas, 100 mudas? Se isso não te atrapalhar, pode. Agora, a gente não vai correr o risco, porque no bate-papo depois, alguém pode perguntar, Paulinho, o que eu devo plantar? Eu quero plantar uns de Rondônia. Pode plantar um pouquinho para testar? Testar, quem tem que testar é o Incapé. O produtor não pode testar para tomar prejuízo. Ele pode sim com um grau de segurança. Entendeu, Freonório? Então isso a gente vai deixar bem claro na nossa discussão depois, tá bom? E aí é o seguinte, beleza, essa foto aí. Nós estamos querendo o seguinte, aumentar a resistência do clonal, Varley. Nós estamos pegando uma muda clonal e enxertando em cima da muda de semente. Por que isso?
Porque tem alguns que preferem semente e outros clonais. O outro falou assim, nossa, Paulo, e se tivesse uma combinação dos dois, hein? Tá aí. Porque isso o Oswaldino vai falar, que é enxertia em cacau. Por que enxertia em café não? Então isso já é uma realidade, e quem sabe... Então, vocês que trabalham com arábica, eu vou falar uma outra novidade. Nós já estamos fazendo isso com café arábica. Nós estamos pegando uma muda de café de semente conilão, pegando o clone do arábica, enxertando em cima de uma muda de semente, você já tem uma muda clonal de arábica com potencial de semente. Não vai ter que, por exemplo, irrigação. Você não vai perder a tolerância, a resistência aos plantios. Olha o que eu estou falando. Então, está em avaliação. Então, assim, mas tenha certeza, você já vai ter a primeira produção cheia do arábica. Quem quiser ver isso, nós temos isso. Geraldinho, tudo bem? Prazer, tá? Então, assim, a gente já temos isso em pesquisa. Isso vai ser muito bom para a região de vocês, porque vai ser para o arábica também. Pode passar, para terminar. Seguinte, gente, como a gente trabalha, a gente visa todas as cadeias produtivas, 5 minutinhos, né? A gente trabalha para todas as cadeias produtivas do café. A gente trabalha para aquele mão de obra familiar, para o intermediário e também para a mecanização. Não tem jeito, então a gente está com trabalho de mecanização também, essa automotriz, mas é para 3 a 5% por enquanto. Então, assim, é um trabalho que nós não podemos deixar. Aí, gente, isso não tem jeito, eu acabo colocando esse slide, mas isso não é uma receita de bolo, porque todo mundo me pergunta quais os clones que eu devo plantar. Então, tem uma relação aí. E pode passar. Por que o Incapé por que o Incapé lança variedade? Isso aqui eu faço, beleza? Tigre, seja bem-vindo. Por que o Incapé não lança um clone só? A gente fica muito preocupado, Frei, como essa informação vai chegar no produtor. Às vezes, se a gente lançar um clone só, aquele produtor vai achar que ele deve plantar só aquele clone. Então, o Incapé lança um conjunto de clones que formam uma variedade. Entenderam? Se o Incapé lançar, por exemplo, o clone, um exemplo, o clone 1, daqui a pouco ele vai plantar 30 mil de um clone 1, aí não vai produzir café. Então, o Incapé lança variedade para dar sustentabilidade ao homem do campo. Poderá ser lançado clones anualmente, um clone ou outro? Acredito que lá na frente, quando a gente tiver mais capacitado. Por enquanto, a informação não está chegando para todo mundo ainda. A gente sempre ouve dizer o seguinte, Paulinho, eu acho que a tecnologia do café já chegou ao final. Todos os dias nós estamos aprendendo e tem tecnologias favoráveis. Não tem tecnologia perfeita ainda. Perfeito que eu falo assim, chegamos ao final, não. Todos os dias tem coisas novas aparecendo. Isso é importante, tá, gente? Os estudos estão mostrando que um café floresce 20%, outro 70%. Então ele doa muito e recebe pouco. Porque um café que floresce 70% na primeira florada e outro 20%, aquele de 20% vai receber muito, mas o de 20% vai doar pouco. E aí? Então, isso aqui é importante. Nós estamos atrás do biólogo que vai entrar agora no Incapé, para fazer o estudo florístico dos clones, porque isso vai ser a perfeição para a gente poder dizer o seguinte, olha, exemplo, hein? Oswaldino perto do Douglas, ele vai doar para ele e o Douglas vai doar para ele, eles vão cruzar entre eles dois, entenderam, Oswaldino? Não, mas você entendeu? Não, vocês entenderam por quê? Porque se o Oswaldino dá 20% e dá 70%, a capacidade do outro é maior de pegar ele. Então a gente vai botar na mesma proporção. Não, você entendeu, né? Mudou o exemplo? Pula o slide. Então assim, é para vocês entenderem. Ô Pacheco, entendeu aí? Que a gente tem que ver a florada para botar um perto do outro que flora mais ou menos igual, beleza? É só um cruzamento de florada, só vai ser uma época do ano só, tá? Não vai ser assim, a não ser, né, que de repente floresce o ano todo, vai que floresce o ano todo, né? Próximo. Acabou, eu acho, né? Mapeamento molecular, tá.
olha lá, ó, aquilo que eu falei da Angelina Jolie, mapeamento molecular, vai encurtar o período da gente, Joelma, fazer todo aquele trabalho numa planta. Se eu já tenho ela aqui, que ela é propícia para aquilo, no DNA, eu já não vou selecionar, eu vou estudar uma planta que já vai me dar 80% de certeza. Então, é isso que a gente tem que buscar, encurtar o tempo da pesquisa, diminuir custo, ok? E aí, para trazer uma imagem de Marilândia, a Mandenópolis, são pessoas fantásticas dos dois locais, e deixo aqui meu abraço, e eu espero, como o Frei Honório abriu as portas de Mandenópolis, tá? E agora vai ser difícil eu deixar de vir aqui, porque as portas estão abertas lá pra gente, então vocês vão ter que me tolerar um pouquinho mais, tá bom, gente? Aqui, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Então, gente,